Continuando o nosso estudo sobre lançamento de projéteis. Hoje nós vamos estudar o lançamento horizontal no vácuo. O lançamento horizontal no vácuo é composto por dois movimentos, um na vertical, outro na horizontal. Imaginem uma bola rolando sobre uma mesa. A um certo momento, ela vai saltar da mesa. Quando larga a mesa, o movimento ele tem duas componentes, é um movimento composto. Uma componente na horizontal e o outro na vertical. Nós vemos que a trajetória vai ser um arco de parábola em relação à Terra. Vamos ver a representação gráfica. É uma componente do gráfico na horizontal e uma componente do gráfico na vertical. Na horizontal, o movimento ele é uniforme. A velocidade que vai percorrer o movimento na horizontal é a velocidade do lançamento, o v0. Já na vertical, nós temos a aceleração da gravidade atraindo o corpo para baixo. Então, na vertical, nós vamos ter a queda livre. Na horizontal, o movimento uniforme, já que a velocidade é constante. E na vertical, o movimento é uniformemente variado, porque há a aceleração da gravidade. Nós podemos ver que na horizontal, o corpo vai percorrer distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Já na vertical, nós percebemos que isso não acontece. A primeira parte, no primeiro ponto, nós percebemos a primeira distância, uma distância pequena. E essa distância ela vai crescendo à medida que o corpo vai caindo, já que a velocidade ela vai aumentando, diferentemente da horizontal. Então, nós vemos, na vertical, nós temos a componente altura. Na horizontal, nós temos o componente alcance. A altura, nós encontramos através do movimento uniformemente variado. Já na horizontal, nós temos o movimento uniforme, o alcance encontrado através do movimento uniforme. Podemos ver o seguinte, na horizontal, nós temos que inicialmente a velocidade existe, é uma velocidade constante, e já a velocidade na vertical ela não existe, isso no lançamento, quando larga a plataforma. No segundo ponto, nós podemos ver a mesma velocidade na horizontal, o Vx, que é igual à mesma velocidade do lançamento, e uma componente que começa a existir chamada Vy, que é a velocidade na vertical. À medida que o corpo vai caindo, à medida que o corpo vai descendo, nós vamos ter a componente vertical aumentando. Nesse momento, nós temos a velocidade inicial do Vy, e nesse segundo ponto, uma Vy um pouco maior. A componente na horizontal é constante desde o início do lançamento. Vamos estudar a velocidade resultante. O que seria a velocidade resultante? É a velocidade em cada ponto. Já que em cada ponto nós temos duas componentes. Uma componente na horizontal, que como eu falei, é uma velocidade constante, e uma componente na vertical que vai aumentando o módulo à medida que o corpo vai caindo, à medida que o corpo vai descendo. No ponto inicial, nós temos que a velocidade resultante é igual à própria velocidade de lançamento, à própria velocidade inicial. Nesse segundo ponto, nós temos que a velocidade resultante ela é calculada através das duas componentes. Uma componente na vertical, o Vy, e a componente na horizontal, o Vx. Nesse terceiro ponto, nós percebemos que o componente da velocidade resultante, a velocidade real nesse ponto, ela é um pouco maior, já que a velocidade Vy no eixo y ela aumenta. Na horizontal, continua o mesmo valor da velocidade Vx. Temos o último ponto, que é o momento que um corpo chega no solo. Qual é a velocidade que o corpo chega ao solo? Para calcular essa velocidade, aqui em vermelho, nós vamos utilizar a componente horizontal e a componente vertical. Estão formando um ângulo de 90 graus entre as duas componentes, a horizontal e a vertical, em cada ponto. Essa velocidade em cada ponto pode ser calculada através do teorema de Pitágoras. Vamos estudar as fórmulas do lançamento horizontal. Nós já sabemos que são duas componentes, uma na vertical, outra na horizontal. Na vertical, o movimento é uniformemente variado. E quais são as fórmulas do movimento uniformemente variado? Primeiro, nós temos a fórmula da função horária da posição, que aí fazendo algumas transformações, ao invés de posição, vamos ter altura. No instante inicial, nós vamos ter que a posição inicial é 0 e a velocidade inicial no eixo y é 0. Então, vai restar a altura é igual a gt ao quadrado sobre 2. Essa é a mesma forma de queda livre.
Temos também a forma da função horária da velocidade. Fazendo algumas modificações, nós temos que a velocidade inicial no eixo y, é bom que observe que no eixo y a velocidade inicial é zero. Então, a fórmula que a gente vai utilizar para lançamento horizontal para a velocidade no eixo y é v igual a gt. Temos também a equação de Torricelli, que nós vamos utilizar sempre que não tiver o tempo e não pedir o tempo. Fazendo algumas transformações, vamos ter que a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Temos também as formas do movimento na horizontal. Na verdade, a função horária da posição do movimento uniforme. Fazendo algumas transformações, vamos ter que o alcance é igual a v0 vezes t. Vamos observar o seguinte, o tempo de queda ele não depende da massa do corpo, não depende da velocidade de lançamento. O tempo de queda depende da altura. Lembrem disso. O tempo de queda de um lançamento horizontal depende da altura. Já o alcance ele depende da altura e da velocidade de lançamento. Vejamos algumas questões e vamos praticar o que a gente viu de lançamento horizontal. A primeira questão nós temos o seguinte. Um pacote do correio é deixado cair de um avião que voa horizontalmente com velocidade constante. Podemos afirmar que, desprezando a resistência do ar, tem um observador no avião e um observador em repouso no solo veem apenas o movimento vertical do objeto. Letra B, um observador no avião e um observador em repouso no solo veem apenas o movimento horizontal do objeto. Letra C, um observador no solo vê apenas o movimento vertical do objeto, enquanto um observador no avião vê o movimento horizontal e vertical. Letra D, um observador no solo vê apenas o movimento horizontal do objeto, enquanto o observador no avião vê apenas o movimento vertical. E a letra E, um observador no solo vê o movimento na horizontal e vertical do objeto, enquanto o observador no avião vê apenas o movimento vertical. Então é o seguinte, no lançamento horizontal, quem está em repouso na Terra vê as duas componentes, vê o lançamento da forma que realmente é. As duas componentes, uma na horizontal, outra na vertical, então ele vê um arco de parábola. Já quem está no avião vê apenas o lançamento na vertical. Então a resposta certa, letra E, uma representaçãozinha básica. Quem está no solo vê o corpo caindo através de um arco de parábola. Não vê em linha reta. Já quem está no avião vai ver o corpo caindo na vertical. Segunda questão, nós temos o seguinte. 3 pedras são atiradas horizontalmente do alto de um edifício, tendo suas trajetórias representadas a seguir. Temos as 3 trajetórias. Admitindo-se a resistência do ar desprezível, é correto afirmar que durante a queda as pedras possuem. Vejam, pessoal, sobre essa questão a gente deve observar o seguinte. Os 3 corpos são lançados da mesma altura. Então, eles têm exatamente o mesmo tempo de queda. Marcos, e por que o alcance diferentes para o corpo A, B e C? O tempo de queda depende da altura. Se as alturas são iguais, os tempos de queda são exatamente iguais. O alcance ele depende da altura, mas também da velocidade de lançamento, da velocidade horizontal. Se a velocidade na horizontal são diferentes, então os alcances são diferentes. Vamos lá para a letra A. O que é que diz a letra A? As acelerações são diferentes. Eles sofrem a aceleração da gravidade. Os 3 corpos sofrem a mesma aceleração que é a da gravidade. Então a letra A não é verdadeira. A letra B, tempos de queda diferentes. Se eles foram jogados na mesma altura, na horizontal, na mesma altura, então eles devem ter o mesmo tempo de queda. Então item B, falso também. Letra C, componentes horizontais das velocidades constantes. Letra D, componentes verticais das velocidades diferentes a uma mesma altura. Vejamos, pessoal. A dúvida vai ficar entre a letra C e a letra D. A letra C, as
componentes horizontais das velocidades são constantes. Não está dizendo que elas são iguais, elas são constantes, lógico. Na horizontal, nós temos movimento uniforme para os três corpos. Então, realmente, na horizontal, os três corpos têm velocidades constantes. Por que não é a letra D? Componentes verticais das velocidades diferentes a uma mesma altura. Se eles foram soltos na mesma altura, então a velocidade na vertical para as três vai ser 0. Se eles estão sofrendo a mesma aceleração da gravidade, então numa mesma altura, eles devem ter a mesma velocidade na vertical. Então, resposta certa, letra C. A próxima questão fala o seguinte, um pouquinho de cálculo, mais fácilzinha. Dois corpos, A e B, foram lançados horizontalmente de um mesmo ponto O, com velocidade VA, 20 metros por segundo, e VB, 40 metros por segundo, respectivamente, de uma altura de 80 metros. Despreze a resistência do A e considere a gravidade 10 metros por segundo. Olha, eles foram soltos à mesma altura, então eles devem ter o mesmo tempo de queda. Os dois corpos têm o mesmo tempo de queda. Letra A. Qual deles chega primeiro ao solo? Bem, eles chegam ao solo ao mesmo tempo, nós sabemos disso. Letra B. A que distância da vertical que passa pelo ponto O, os corpos atingem o solo? A que distância da vertical que passa pelo ponto O, os corpos atingem o solo? Eles querem saber o alcance de cada um. Letra A. Qual deles chega primeiro? Então, os dois chegarão ao mesmo tempo, já que foram jogados na mesma altura, na horizontal. Letra B, nós temos os dados. A velocidade do corpo A, 20 metros por segundo, do corpo B, 40 metros por segundo, a altura, 80 metros, e a gravidade, 10 metros por segundo. Vamos para os cálculos. Nós não temos o tempo de queda. O alcance, querido, precisa da velocidade inicial de lançamento. Nós temos as velocidades de cada um dos corpos, porém não temos o tempo de queda. Vamos calcular o tempo de queda. E aí o tempo de queda depende de quem? Depende da altura. Então vamos utilizar a altura para encontrar o tempo de queda. A altura 80 metros, a gravidade igual a 10, então queremos encontrar o t. Na fórmula t ao quadrado, vamos ter 80t, aliás, 80, 10 dividido por 2 dá 5, 5t ao quadrado. Vamos ter t ao quadrado igual a 80 dividido por 5, t ao quadrado igual a 16. Então, se eu tenho t ao quadrado, quero o t, a raiz quadrada de 16, igual a 4. Embora não tenha pedido o alcance horizontal de cada um, o alcance vai ser, vou colocar o alcance do corpo A, vai ser a velocidade inicial do corpo A. Essa velocidade inicial é na horizontal, a velocidade de lançamento na horizontal, vezes o tempo de queda. O alcance do corpo A vai ser velocidade de lançamento do corpo A, 20 metros por segundo, vezes o tempo de queda, que é igual a 4. 20 vezes 4, 80 metros. Já para o corpo B, nós temos que a velocidade inicial do corpo B é 40, e o tempo de queda nós encontramos igual a 4. 40 vezes 4, 160 metros. A próxima questão fala o seguinte. Um objeto foi lançado horizontalmente do alto de um arranha-céu de 320 metros de altura, com a velocidade de 15 metros por segundo. Essa velocidade é a velocidade de lançamento, a velocidade na horizontal, que vai ser constante. Determine o alcance horizontal do objeto. Quais são os dados? Nós temos a altura, 320 metros, a velocidade na horizontal, velocidade de lançamento, 15 metros por segundo, e a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Nós queremos o alcance horizontal do objeto. Lembrem, o alcance depende de quem? Depende da altura e da velocidade de lançamento. Bem, na fórmula do alcance, é velocidade de lançamento vezes o tempo. Nós não temos o tempo, então vamos utilizar a fórmula da altura, mais uma vez, para encontrar o tempo de queda. Substituindo, nós temos que a altura 320 metros, a gravidade igual a 10, 10 dividido por 2, vamos ter 5t ao quadrado igual a 320. T ao quadrado de 320 dividido por 5, t ao quadrado igual a 64, e aí o t vai ser a raiz quadrada de 64, que é igual a 8 segundos. Como nós queremos o alcance é a velocidade na horizontal, a velocidade de lançamento, vezes o tempo de queda.
O alcance vai ser 15 vezes 8. O alcance igual a 120 metros, que é igual à letra B. A próxima questão, a quinta questão, fala o seguinte. Uma menina, segurando uma bola de tênis, corre com velocidade constante de módulo igual a 10,8 km por hora, em trajetória retilínea, numa quadra plana e horizontal. Num certo instante, a menina, com o braço esticado horizontalmente ao lado do corpo, sem alterar seu estado de movimento, solta a bola que leva 0,5 segundos para atingir o solo. As distâncias SM e a distância SB, percorridas respectivamente pela menina e pela bola, na direção horizontal entre o instante em que a menina soltou a bola, t igual a 0 segundos, e o instante t igual a 0,5 segundos, valem. Então, o que é que está pedindo? Está pedindo o alcance horizontal da menina, na verdade, a distância que a menina percorreu, e também a distância que a bola percorreu, o alcance da bola. A bola saiu da mão da menina, então a trajetória foi um arco de parábola, então um lançamento horizontal. Nós podemos ver o seguinte, olha, a menina vai correndo com velocidade constante. A bola ela é lançada na horizontal. A bola tem dois movimentos. Nós temos um movimento na horizontal, um movimento uniforme, e nós temos a vertical, queda livre. A questão pede os alcances. O alcance da menina e o alcance da bola. Na verdade, é alcance mesmo só da bola. A menina vai correndo na horizontal. Se a velocidade da menina é constante, na horizontal, a velocidade da bola, embora já tenha saído da mão da menina, também vai ser constante. Na horizontal, a velocidade da menina é constante. Então, o alcance da bola deve ser exatamente igual à distância percorrida na horizontal pela menina até a bola chegar ao chão. Seriam os dois alcances, as duas distâncias iguais. Então, a única alternativa é a letra E. Porém, não basta você só analisar dessa forma, vamos calcular. Nós temos os dados, a velocidade de lançamento da bola é 10,8 km por hora, que equivale a 3 metros por segundo, é só dividir por 3,6. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E o tempo de queda da bola, 0,5 segundos. Vamos calcular o alcance da bola, que vai ser exatamente igual à distância percorrida pela menina. Temos a formulazinha. Substituindo, nós temos que a velocidade de lançamento da bola foi 3 metros por segundo e o tempo de queda foi 0,5 segundos. 3 vezes 0,5 igual a 1,50 metros. Nossa última questão, vamos ver o que nós entendemos do assunto. Marque V ou F. Item A. No lançamento horizontal, o móvel mantém constante a velocidade no eixo x. No lançamento horizontal, o móvel mantém constante a velocidade no eixo x. Verdade ou falso? Isso é verdade. No eixo x, a velocidade é constante e o movimento é uniforme. No eixo y, a velocidade é variável devido à aceleração da gravidade. Item B. O módulo da velocidade aumenta no eixo y. No eixo x, a velocidade é constante. Porém, no eixo y, a velocidade vai aumentando, o módulo da velocidade vai aumentando devido à aceleração da gravidade. No eixo y, o movimento é uniformemente variado. Então, o item é verdadeiro também. Item C. Quanto maior o valor da velocidade no eixo x, maior o tempo de queda. O tempo de queda depende da altura e da gravidade. Não depende da velocidade do lançamento. Item falso. Letra D. Para uma mesma altura, quanto maior o valor de V0, maior o alcance. O alcance depende da altura e da velocidade V0. Então, verdadeiro. Letra E. O tempo de queda depende da altura. Exatamente. O tempo de queda depende da altura e da aceleração da gravidade do local. Então, verdadeiro. Letra F. Quanto maior a massa, menor o alcance. A massa não interfere no movimento se for lançamento horizontal no vácuo. Então, falso. Letra G. Quanto maior o peso, menor o tempo de queda. O peso é massa vezes a gravidade. A massa não interfere, como também o peso não interfere na queda. Falso também. Letra H. Corpos lançados horizontalmente, da mesma altura e com a mesma velocidade, terão o mesmo alcance, independentemente da massa. Exatamente. Então, a massa não interfere no movimento. O alcance depende da altura e da velocidade de lançamento. Então, se tem a mesma altura e mesma velocidade de lançamento, então tem o mesmo alcance. Então, verdadeiro. O item I. Quanto maior a altura de queda, maior a velocidade do corpo no eixo Y.
ao chegar ao solo. Verdade. No eixo Y, quanto maior a altura, maior vai ser o tempo de queda, consequentemente, maior a velocidade no eixo Y que o corpo vai chegar ao solo. Verdade. Letra J. No lançamento horizontal, temos um movimento uniforme no eixo Y e um movimento sobre a ação da gravidade no eixo Y. X, movimento uniforme, e Y, movimento variado devido à gravidade. Verdade. Letra K. No lançamento horizontal, a trajetória do corpo em relação à Terra é parabólica. Exatamente. No lançamento horizontal, a trajetória é um arco de parábola. Verdade. Letra L. Na horizontal, a aceleração é a da gravidade. A aceleração da gravidade é na vertical. Então, falso. Então, estão aí as respostas. Tem abaixo um link com algumas questões para que vocês possam estar resolvendo sobre lançamento horizontal. Então, até a próxima.